vai a parábola dos vinicultores maus do Mateus 12. Então, gente, eu quero que vocês entendam aqui, gente, isso é estudo bíblico, né? Eu não me passo aqui como pastor, nós fazemos estudo bíblico aqui, acompanhando a Bíblia. Todo mundo está vendo o que eu estou aqui colocando, por isso que eu gosto de filmar o que eu estou lendo, que é bíblico. É só procurar, porque muita gente não está com Bíblia para comparar e saber se eu estou falando que está dentro do contexto ou não, entendeu? De acordo com meus ensinamentos até hoje. Mas vamos lá. Atentar esta parábola, falando de Jesus. Jesus falou, havia um certo proprietário de terra que plantou um campo de videiras, ergueu uma cerca ao redor delas, construiu um tanque para prensar as uvas, edificou torre, finalmente arrendou a vinha para os vinicultores e foi viajar. Tá vendo? Esse é o dono que fez isso tudo, deixou preparado essa vinharia aí para que ele colhesse lucro do que foi feito em nome dele, para ele. Então, isso daí, gente, o que está se referindo aí, essa vinheira aí, o dono é Deus, o mundo é de Deus, Pai. E essa vinheira aí é a Terra, o planeta. Então, gente, essas pessoas que estão com dinheiro, poder no mundo, eles são tudo criação de Deus também. As coisas da natureza, tudo é de Deus. E Deus deu para ele, às vezes as pessoas falam, por que os maus são pobres? Eles não deveriam ser pobres. Os maus são ruins, né? São más. Não todos, né? Os que têm grana. Porque eles não estão usando, estão em pecado, não estão usando o dinheiro, o lucro da terra e a riqueza que lhe foi dado para tomar conta, que Deus que escolhe quem quer. E eles estão usando e pensam que Deus não vai exigir deles, depois da morte, o que eles não têm feito para o resto do mundo, então para as pessoas. Entendeu? Que o lucro, tudo, gente, é de Deus, tinha que voltar para Deus, mas eles são filhos de Satanás, mas eles não querem isso. O Satanás é egoísta, ele faz o ser humano ficar egoísta um com o outro. Mas vamos lá. Chegando a época da safra, enviou seu servo até aqueles lavadores para receber seus dividendos. Porém os lavadores atacaram seus servos, a um espancaram e a outro mataram e apedrejaram. Tá vendo? Isso é Deus mandou o quê? Esses mensageiros, eles eram os profetas, gente, que os judeus mataram. Olha só como é que mostra, isso daí está falando Jesus, da história do próprio povo judeu, que Jesus enviava os profetas e eles matavam. O Israel é o maior assassino, o judeu, de profeta, gente. Os judeus sionistas estão em poder no mundo, eles, gente. Eles estão espalhados em todo o mundo com garra nos governos. Não é só em Israel. Eles viraram a falange do demônio. Eles tomaram os ensinamentos do Lúcifer aqui e esqueceram de Deus. E eles têm o poder. Deus dá para ele o poder e eles respondem, cada governo, o seu povo, agindo de acordo com Satanás ou não. Então ele mandou-lhes outro servo, em maior número do que da primeira vez, mas os lavadores trataram a mesma, mataram os outros. Mandou outro servo, outros profetas. Foi assim, sempre foi assim em Israel. Por fim decidiu enviar-lhe o próprio filho. Considerando ele, respeitarão o meu filho. Tá vendo? O filho é quem? Jesus. Olha só, gente, olha só essa história. Contudo, assim que... Jesus está falando dele mesmo. Contudo, assim que os lavadores viram o filho, tramaram entre si, este é o herdeiro. Aí, eles sabiam, os judeus, fariseus, saduceus, sabiam que Jesus era Deus, mas eles estavam contra o próprio povo, eles são do diabo, até hoje, sionistas, e eles não querem nada de Deus, são contra Deus, porque eles trabalham com o pai dele, Lúcifer. Este é o herdeiro, então vamos e unamos para matá-lo e apoderarmos da sua herança. Então, essa herança toda é de Jesus Cristo, a terra, gente.
tudo é dele. Assim eles agarraram e jogaram para fora da plantação da videira e assassinaram o próprio Filho de Jesus Cristo. Não foi na videira, mas como foi na cruz, né? Sendo assim, quando vier o dono da vinha, que fará com aqueles lavradores? Então, quando vier Deus em si, para julgar que mataram o filho dele, o que ele vai fazer com esses donos que eram os donos os lavradores? Vai destruir. Diante disso responderam, ele destruirá, se responderam antecipadamente a Jesus, ele destruirá esses perversos de forma terríveis e arrendará o seu campo videiras para outros cultivadores que ele enviaram, em sua parte no devido tempo das colheitas, tá vendo? Então, e como Deus já fez com Israel, ele tiraram tudo de Israel, gente, e deram para outra nação que vão fazer um serviço melhor, entendeu? Mais humanitário do que o judeu. Por isso que eles não têm terra. E essa terra que eles têm é falsa. É construído pelo próprio ainda sistema dos judeus sionistas, satanistas, fariseus do mundo antigo. Então Jesus lhes inquiriu: nunca leste isto na Escritura? A pedra que construtores rejeitaram tornou-se uma pedra angular. Quem é a pedra aqui? É o Jesus Cristo. E isso procede do Senhor, sendo, portanto, maravilhoso para nós. Essa pedra, Jesus Cristo, é a pedra angular, a pedra que nem tem igual, gente, que fecha H. Por causa de faltando uma pedra angular, você, às vezes, não pode fechar uma construção. E essa pedra é Jesus Cristo. Por isso é parábola. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus será retirado de vocês, para ser entregue a um povo que produza frutos dignos do reino. Está vendo? O reino de Deus foi tirado dele. Jesus falando, gente. O reino de Deus foi tirado dos judeus. Entendeu? Olha lá. Vou declarar que o reino de Deus está retirado de vocês. Ele será entregue a um povo que produza frutos dignos. Então, quer dizer, os judeus, gente, não tem direito a nada. Eles dizem que tem direito à terra que é prometido. Não tem direito a nada. Porque Deus tirou deles. E não deu nada de volta ainda. Eles estão ocupando aquela terra ilegalmente. Aprenda isso, é bíblico, gente. Todo aquele que cair sobre... Nem as pessoas não gostam que eu falo, tá pensando que eu sou, mas eles não sabem da Bíblia. Muitos cristãos ficam revoltados comigo. Todo aquele que cair sobre esta pedra se arrebentará em pedaços. Aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Depois que os chefes dos sacerdotes e os fariseus ouviram as palavras de Jesus, olha só, o chefe dos sacerdotes ouviram as palavras de Jesus, havia contato e compreenderam que era sobre eles, os próprios, que Jesus está falando. Eles sabiam que eles eram os criminosos. Eles são até hoje, estão entranhados no governo. Nos Estados Unidos, na Europa, estão entranhados esses países. Governo que lidera o mundo. Por causa disso, procuravam um motivo para prendê-lo, mas tinham receio das multidão. Portanto, elas consideravam profeta, tá vendo? Então é isso, gente. Judeu, sionismo é a continuação do fariseu, dos seducis, seus que eram contra Jesus, porque eles eram religiosos, eles não tinham nenhum acordo com Deus, não conheciam o Deus de Israel, gente. Eles faziam coisa para trabalhar como governo em forma de religião, que falava na palavra de Deus, e as pessoas pensavam que eles tinham, e eles ficaram com poderes de político também. Pai Jesus a todos, espero ter compreendido isso, gente. É um assunto muito delicado.